Olá, estou de volta aqui no canal novamente para trazer um outro vídeo semelhante ao anterior, embora com uma mudança relacionada ao tempo. No vídeo anterior mostrei um vídeo que usa umas fórmulas, umas equações para fazer um determinado tempo, né? Para acionar uma carga, qualquer desacionar. Nesse vídeo agora eu vou mostrar como fazer um tempo maior, bem maior, usando o contador. O contador, a máxima contagem dele é 32.750, é 56 mais ou menos, mas eu pus 50 aqui. É o que eu consigo fazer para aumentar aqui. Acho que é 56, se eu pôr aqui 400, 440, já me dá ali qual a máxima, ó, 32.767 é o máximo que eu posso colocar aqui. 32.767. Vamos dar compilar para ver se não vai dar erro. Beleza. Então com esse valor aqui eu consigo fazer horas, né, na contagem. Por exemplo, aqui eu coloquei no contador 60 segundos, a 1 minuto, né? Usei esse último dígito apenas aqui, ó, 67. Logo que ele entender aqui que houve uma comparação de igualdade, que é igual a 60, me aciona um relé interno. Esse relé interno vai travar aqui, vai mandar resetar o contador para zero de novo. Então tanto o sensor como o relé interno, como esse outro relé aqui, nessas linhas aqui, tem a função apenas de resetar o contador, né? Embora ele vai resetar e esperar um novo, na medida que ele abre, que ele fecha aqui, ele abre aqui, né? Não deixa contar de novo, tá? Então essa região aqui, essas linhas, né, é relacionado ao reset do contador. Na linha posterior, eu tenho aqui aquela memória, né? No programa anterior eu havia dito, por exemplo, se eu usar o pi, que é esse sensor aqui, que é fácil encontrar ele nessa forma no mercado, ele é alimentado, né, por 5 volts e tem uma saída digital. A saída digital está entrando aqui no GP3, porque esse pino aqui é o único pino que só é entrada, né? Vou observar aqui, ó. Vamos dar esse número aqui. Estou usando ele aqui, o 4 GP3. Ele dava informação aqui de descrição do pino, só que agora não deu. Ele é um pino somente de entrada, tá? Esse aqui, GP3. Então, para sobrar um I/O, que é uma saída para mim acionar um LED, porque o I/O ele é entrada e saída, né? Esse aqui é só a entrada. O pino 3 ele só é uma entrada, não é um pino 4, melhor dizendo, só é uma entrada, não é uma saída. Aqui é o pino 4. Tem outro programa da LED Micro que ele apresenta aqui como só saída. No vídeo anterior eu mostrei isso, cada versão aqui. Então aqui, ó, eu tenho uma memória que serve para indicar que o sensor foi acionado. Eu tenho aqui comparadores de sinal analógico do LDR e também do tripod. Aqui tá. É só clicar aqui em cima e corrigir o português aqui. Input ou trimmer, né? O trimmer normalmente é um capacitor, é variável, tem um input. Então nessa linha aqui eu tenho a linha dos comparadores, que
pode-se fazer ela com maior precisão, aumentando a quantidade de linha e diminuindo os valores, né? Por exemplo, em vez de 70, põe 150, 300, aí vai. Aí você consegue mais linhas, você tem um ajuste mais fino, vamos dizer assim, embora aqui não é o caso, né? O que eu preciso? Eu preciso dizer que eu tenho uma faixa de ajuste na fotocela, né? Que à medida que se varia a resistência ohmica da fotocela com incidência de luz, eu deixo o nível de tensão passar aqui para o pino. Ou seja, há uma variação de tensão aqui para o pino. Dá até para ver isso aqui. Eu não coloquei aqui, ainda está ali. Vamos simular aqui. Dando umas travadas aqui. Já travou lá em cima. Não está respondendo. Tá dando umas bichadas aqui. Pode ser o computador também. Precisando trocar. Então, aqui eu tenho essa variação, né? Por exemplo, se eu vincar na fotocela e aumentar a fotocela aqui, deixa eu estimular. Observe aqui, ó, esse valor aqui. Vou pôr 1024 lá embaixo. Eu abrangi toda a faixa aqui da fotocélula, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui que já passou. 1024, eu pus 1023 ali, tem que pôr 1024 lá. Vou alterar também. É só alterar aqui, porque a hora fica um branco aqui. 1024. Uma faixa que vai de até 1024. Eu vou simular. Vou até o meio aqui. Feito isso aí, eu tenho essa faixa todinha para me trabalhar aqui. Para eu ter o RL2 como informação de que a luz do sol deixou de incidir na fotocélula, e agora eu vou ajustar essa outra faixa aqui de comparação relacionada ao trimpote, né? Observe lá que a hora que coincidir lá, ó, tá com 600 e pouco aqui, tá vendo? Na faixa de 510 a 680 eu consigo calibrar isso aí. Uma vez calibrado, não se mexe mais, né? Não se mexe mais no trimpote, porque você já colocou ela em determinada fotocélula, em determinada posição, que após o pôr do sol, o LDE vai enxergar a falta de luz. E ocorrendo isso, eu consigo acionar o meu relé, que é o informativo de que não tem luz, para que eu possa usá-lo para ele acionar outras tarefas que eu preciso, né? Como por exemplo aqui, ó, ele está aqui. Se eu cutucar no sensor aqui, ó, ele vai acionar a saída, vai se contar um tempo determinado, tá? Esse tempo é o tempo, deixa eu ver qual é o tempo aqui. Tá, não, ele não é um tempo, é um contador. Estou fazendo confusão com outro projeto lá. O projeto usa uma fórmula aqui para se contar o tempo e utiliza-se um contador com base na entrada analógica, né? Ou seja, à medida que o trimpote é ajustado na entrada analógica, eu ajusto a entrada analógica de 0 a 1024, aplico uma fórmula nessa informação externa, né, que é a informação do trimpote, para que eu crie um período de tempo. Tá? No vídeo anterior eu mostrei isso lá. Agora aqui, ó, eu estou usando um contador que está contando com base nesse relé aqui, que está aqui embaixo, uma base de tempo. Aqui eu tenho uma base de tempo. Esse valor aqui de 490 nesse tipo de contador aqui, que é o TCY, eu consigo aproximadamente 1 segundo. Tá? Por experiência nos outros projetos que eu fiz, medindo com osciloscópio, a 0,99 picando isso aí 1 segundo.
tá bom? Com base no clock de 4 MHz do cristal interno, né, do PIC, tá bom? Aqui eu tenho esse LED indicativo externo. O que ele me fala, esse LED aqui? Ele me informa que se escureceu, tem um relé informativo disso. Se escureceu, eu começo a contar um tempo. O LED lá externo vai ficar piscando. Esse LED aqui, ó. Ele fica piscando com a base de tempo de 1 segundo, né? Aqui no computador não dá porque tem os atrasos, né? Os travamentos, ó, apagou. Então a base de tempo é de 1 segundo. Eu posso colocar isso na placa minha, né? Externamente, para me visualizar isso lá. Quando houver a sintonia do trimpote com a posição do LDR, ou seja, a resistência ohmica do LDR, vai ocorrer a piscagem desse LED aqui, ó. Então ele vai piscar indicando que está trabalhando, o meu projeto está trabalhando, ou seja, dependendo do tempo do contador, né? Está contando o tempo aqui, ó. Ele está em 40 aqui agora, 41, vendo aqui embaixo o contador, 41 e até 60. Quando é 60, ele vai desligar esse relé aqui por intermédio do RL5, que vai receber essa informação aqui. O RL5 abre a memória, para e desliga a saída por meio do RL1. A outra forma de funcionamento, que também depende dessa informação, é o próprio LDR. No vídeo anterior eu havia dito, né, que eu tenho duas formas de sinais para esse projeto aqui. A informação do sensor PIR, caso a pessoa queira optar por um sensor de passagem, né? Ou seja, passou na frente, acendeu a lâmpada, conta-se um tempo para apagar a lâmpada. Ou eu posso optar de uma forma contínua, ou seja, escureceu, a lâmpada permanece acesa até amanhecer. Tá? Então esse projeto ele dá essa possibilidade. Achei top aqui porque realmente eu fui pensando aqui, fazendo, e achei legal fazer dessa forma que eu tive a ideia de fazer com base nas placas que se compram, as plaquinhas da China, que eu tenho uma luminária aqui, que eu reformei ela, usei a placa que estava funcionando, né? Ou seja, a placa solar dela, que gera em torno de 6 volts, e comprei essa plaquinha na China, e ela carrega a bateria, e quando o sol deixa de incidir na placa, ela age como uma fotocélula, ou seja, ela vai pegar e ligar a lâmpada, né? Ou seja, acionar a lâmpada com base nas informações da luz solar na fotocélula. Então a placa, na verdade, tem duas funções: a função de carregar quando incide luz solar e a função de acionar a carga quando não há luz solar. E eu tentei fazer a ideia aqui e deu certo aqui, funcionou legal. Então essa aqui é essa parte, a base de tempo, né, contínuo. Observe aqui que o contador já desligou. Agora eu vou fazer ela acionar pela fotocélula, tá? Observe aqui o RL3, que, deixa eu ver aqui, ainda está funcionando, né? Agora terminou o tempo, o contador parou de contar. Eu utilizei, se eu passar na frente do sensor novamente, né? Acionar o sensor novamente, vai continuar contando daquela forma. Só que não tendo o sensor, ou seja, se fizer o projeto e não colocar esse sensor, automaticamente já vai passar para funcionar dessa forma aqui, ó. Então, por exemplo, se eu vier aqui agora e abaixar a célula de carga, ó, tirei a célula de carga aqui, baixei a célula de carga, vai se contar um tempo aqui. Esse tempo aqui é o de reset, ele já deve ter contado aqui. Eu vou voltar a célula de carga agora para a posição de falta de luz solar, próximo de 600 lá. Pronto, deixa eu ver se selecionou, aí acionou o relé. Aí
Vamos ver aqui que vai dar 2 segundos de tempo para acionar esse relé aqui, ó. Acionou esse relé e a minha saída está acionada. No projeto aqui dá a mesma coisa. Deixa eu abaixar a fotocell aqui. Deixa eu ficar mais próximo aqui, né? Um tempinho de desativar, né? Que é 5 segundos aproximadamente. Deixa eu voltar aqui. Então, com base nessa informação aqui, essa base de tempo do contador de segundo, a rotina também para funcionamento contínuo, essa rotina ela parte daqui, né? Daqui quer dizer, ó, parte nessa linha aqui, eu posso até comentar isso aqui. Vou dar um ESC aqui. Travou. Ah, não tem um componente aqui, o ajuste da fotocell está ativado, falha. Então, eu posso entrar. Acontece esses bugs no LD micro, infelizmente. Então aqui depois é só comentar a linha aqui, ó. Essa linha aqui é a linha abaixo aqui, é o comando para funcionamento contínuo. Se quiser separar, né? Aqui em cima põe só a base de tempo, né? E essa linha aqui de cima aqui, ó, rotina de funcionamento contínuo, parte do R3 para baixo aqui. O RL4 ele manda parar isso, né? Quando, por exemplo, não vai dar não, porque ele travou aqui. Tem jeito. Travou, infelizmente acontece de trava. Então essa linha aqui ela reseta, né? Ou seja, ela para o funcionamento contínuo quando a luz do sol aparece na fotocell, ou seja, quando tem luz na fotocell. Ausência de luz, aciona o relé 3. O relé 3 atuando, ele entra aqui, a saída fica permanentemente acesa à noite durante a noite. De dia, o relé 2 aqui sai fora e é derrubado aqui, né, o RL3. O RL2, depois de 5 segundos, ele vai fazer com que se derrube essa memória de relé auxiliar que coloca a saída durante a noite. Então esse é o projeto, a mudança, né? Deu zero aqui. Essa é a mudança que eu fiz no projeto. Deixa eu ver se ele vai rodar aqui. Travou lá, mas às vezes não travou. Tá rodando. Eu vou aumentar a fotocell aqui, ó, até o LED piscar do lado ali. Ó, quando eu conseguir que ele pisque, que, ó, piscou. Vamos ver se ele passou, né? Aqui. Como não é em tempo real, piscou, legal. À medida que ele piscou aqui, agora mesmo ele vai acender essa luz aqui, ó. Por causa do tempo de rodagem aqui, né? Não é em tempo real, demora um pouquinho para atuar em tempo real. Mas enfim, esse projeto funciona, igual havia dito, dá para é um projeto que eu estou fazendo para utilizar umas baterias que aí acendeu, utilizar umas baterias que sobrou do meu banco de baterias do sistema off-grid meu aqui, que eu coloquei bateria de lítio, né? E vou usar essas baterias para acender umas lâmpadas temporizadas aqui, ou durante a noite, né? E junto com os projetos, eu tenho um projeto no canal aí que é o de monitor de bateria. Ele, em conjunto com esse aqui, ele vai desligar toda a luminária quando a bateria estiver na carga mínima. E esse aqui vai controlar o liga e desliga da luminária, ou por sensor de presença, ou pela fotocell. Mas esse vídeo aí, para quem gosta do LEDER, né? Como eu disse, o LEDER não é só para automação industrial ou para fazer tarefas repetitivas, né? Mas ele serve para fazer esse tipo de automação. Como eu havia dito também, não dá para utilizar o PIC, não dá para utilizar o PIC, ainda está travado aqui, o PIC 700, o 12F675, porque ele tem 1024 palavras, né?
ou seja, a área de memória dele é de 1024, a área de memória desse aqui é 2048, quer dizer, ele tem o dobro, então ele consegue compilar para esse PIC aqui. E o LD Micro a gente me dá a opção de eu poder usá-lo, né? Até as últimas versões do LD Micro conseguiram se colocar aqui na lista de componentes do LD Micro o 683, que é ótimo para esses pequenos projetinhos. Aí, para quem gostou, dê um like, assina o canal para que eu possa ser incentivado a colocar mais vídeos aí. Então, tem tempo que eu não estou colocando vídeo aí, porque quase não vale a pena. Mas eu percebo que muitos ainda gostam dessa linguagem aí e tem brincado com ela, né? Então tá bom. Até a próxima.